Guto Zacarias responde Nando Moura. O deputado falou sobre o gibi do Gutinho. Também falou sobre os seus gastos com os 22 assessores. Que isso, hein, Gutão? Falou sobre o Renato Batista estar mamando em seu gabinete. E ainda afirmou que parece que o Nando Moura age na maldade. Ele explicou tudo isso, tá? Mas antes, eu só vou pedir o seu like. Fiz uma curadoria, peguei só os trechos ali mais importantes. Apesar que o vídeo todo é importante, né? Mas fiz uma curadoria aqui e separei só o filé. Deixa o seu like e vamos lá. Pra começar, o Guto afirmou que os ataques do Nando Moura contam com diversas imprecisões. Só que a pior parte é que ele suspeita que essas imprecisões foram propositais, ou seja, o Nando Moura sabia que estava se equivocando em alguns pontos. Basicamente um equívoco doloso quando há a intenção de se equivocar. Um disclaimer que o Guto fez em sua resposta foi afirmar que o vídeo resposta não era bem uma resposta ao Nando Moura. E ainda falando sobre o Nando, ele falou que nos tempos de pré-deputado, ele costumava acompanhar muito os vídeos do youtuber, inclusive já chegou até a comprar livro na livraria do Nando Moura, clássica livraria do Nando Moura. Já para finalizar esse resumo geral, o Guto se demonstrou surpreso pelo fato de ter virado um dos alvos do Nando Moura, já que na própria Assembleia de São Paulo há diversos inimigos políticos onde com toda certeza o Nando Moura tem muito mais desavenças, muito mais discordâncias. Só que aqui, o Guto, apesar de ter falado isso, ele esquece que pode ter petista, pode ter bolsonarista, pode ter pissolista, só que o único partido, o único grupo que o Nando Moura declarou guerra foi o MBL. Não só com o MBL, com o partido Missão, né? Vocês não estão lembrados, que eu tenho certeza, né? A memória de vocês é curtíssima, mas eu com essa cabeça consigo lembrar de várias coisas, como por exemplo, o Nando Moura falar que o MBL só chegaria ao poder por cima do cadáver dele. Nisso ele quis dizer o poder no sentido de ganhar uma eleição majoritária, por exemplo, prefeitura, um governo, esse tipo de coisa. Ou seja, de maneira resumida, ele pode até ter divergências com outros partidos, com outros políticos, porém, o único partido, o único movimento que ele declarou guerra foi contra o MBL e contra o partido Missão. Por mais que também tenha aquela guerra ali antiga dele com os bolsonaristas, né? Mas eu tô falando dos tempos atuais, tá? Aliás, outra coisa também, ele citou o fato do Nando Moura utilizar o ChatGPT pra fazer algumas coisas ali, pra colaborar com alguns ataques, ou até mesmo com alguns questionamentos que o Nando Moura estava fazendo em seu vídeo. E aí, pensando nisso, o Guto decidiu utilizar o Grok, que é a inteligência artificial do X. E aí no Grok ele perguntou qual era o deputado estadual de São Paulo mais produtivo. Ou, na verdade, ele perguntou qual era o melhor deputado estadual de São Paulo, tendo como base métricas como economia de verbas, produtividade legislativa e iniciativas na educação e na segurança. O Grok, sem pestanejar, afirmou: Guto Zacarias é o melhor deputado de São Paulo, baseado nessas métricas que mencionei. Em contrapartida, dando um ponto aqui também para as imprecisões das inteligências artificiais, e mais especificamente agora falando sobre o Grok, nessa mesma resposta, ele citou que o Guto pertencia ao Partido Novo, quando na verdade, até onde eu sei, o Guto pertence ao União Brasil. Então, fica aqui registrado essa imprecisão, pelo menos até onde eu sei. Só que agora vamos para os questionamentos, o que vocês acham? Para começar aqui, ó, o Nando Moura afirmou que o Guto só tinha 2 projetos de lei aprovados. Em sua resposta, Guto afirmou categoricamente que isso se tratava de uma mentira. Vamos dar uma olhadinha. Depois ele disse que eu aprovei apenas 2 projetos. Primeiro, mentira, né? Segundo, né? Eu sou um dos deputados que mais aprovaram projetos aqui na Assembleia Legislativa. São aproximadamente 4 projetos de lei e várias outras coautorias, 5, 6 coautorias. Por que isso acontece? Aqui na Assembleia, e aí não é pra mim, é uma questão mais da Constituição Estadual, os deputados estaduais, eles votam em bloco projetos de deputado 2 vezes ao ano, no meio do ano e no final do ano. Isso me faz tendo alguns blocos, e todos esses blocos eu coloquei projeto de minha autoria ou coautoria. Em alguns eu ainda consegui colocar 2 projetos nesse bloco. A boa parte do tempo a gente vota projetos do governador, projetos de comissão de representação, enfim, vários outros projetos importantíssimos, orçamento, planos de como o Estado de São Paulo vai destinar as suas verbas, proposições da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança Pública, enfim, das várias secretarias do governo, Tarcísio, moções, enfim, várias outras coisas. Projetos, né, seja do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, que eu vou falar aqui pra vocês também, do Tribunal de Contas, enfim, vários projetos importantíssimos. Projetos de deputado, de parlamentar, nós votamos 2 vezes ao ano, né, geralmente no meio do ano e no final do ano. Então é um desconhecimento. Tá coçando muito o nariz, hein, Nando? O que você acha? O que você acha, Nando? Do Nando Moura também, mesmo com esse desconhecimento, ele ainda subtrai alguns projetos que eu aprovei. Por exemplo, ele fala do projeto de robótica e programação, que é um projeto importantíssimo aqui do Estado de São Paulo. Tá arrumando muita gravata, hein, Nando? Tá arrumando muito essa gravata. E o pior, só toca na gravata, não sai do lugar. Ele já arrumou 1000 vezes e tá pior que a minha. Paulo, pra aumentar a produtividade dos nossos estudantes paulistas. E também ele fala do Escola 360, que ele já apoiou na época do mandato do Arthur. O Arthur protocolou e não aprovou. Eu já aprovei a Escola 360, que é o projeto que se pesquisar aí no canal do Nando. Ele já elogiou, mas agora ele finge que não gosta
Não sei por quê. E ele subtrai alguns projetos meus. Eu vou destacar um, né, que eu vi que muita gente comentou, que ele simplesmente esqueceu, resolveu não falar do programa Jovem Capitalista, né? Ele fala ali que os deputados, eles têm projetos que não são tão importantes. Cara, ele tá parcialmente correto. Tem muito parlamentar que quer ficar mudando nome de praça, nome de viaduto, beleza. Não é meu caso, né? Por exemplo, o programa Jovem Capitalista, que eu tive que fazer muitas articulações para poder aprovar, sobretudo com os parlamentares do PT, do pessoal que queriam obstruir. Eu deixei claro para eles que isso era um projeto ideológico, né? Eu não tô lá tentando dizer que a direita é boa, que a esquerda é ruim, nada disso. Tô querendo colocar educação financeira nas escolas, para os alunos paulistas não ficarem dependendo justamente dos bancos que a esquerda finge criticar, né? Para você tomar melhores decisões financeiras na sua vida, etc. E além da noção básica e além da educação financeira, tem também noção básica de direito, de política e de economia. Se o Nando tivesse um pouco mais de noção básica de política, eu não estaria confundindo um monte de coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, o Nando esquece desse projeto. Esquece por quê? Porque, evidentemente, tem alunos paulistas que não conseguem pagar o curso dele, né? Não assistir, não sei se é bom ou se é ruim agora. De toda maneira, é um curso importante. Colocar educação financeira para as pessoas. O Nando Moura dá aula de educação financeira. Mas tem gente, né, que não tem dinheiro. Eu coloquei educação financeira nas escolas paulistas, nas escolas estaduais, ou seja, para aquele aluno pobre que vai pra escola poder ter educação financeira, não se endividar logo cedo, saber cuidar do seu próprio dinheiro. O Nando esqueceu porque ele sabe que esse projeto é importante. É tão importante que ele vende um curso disso. E aí eu coloquei educação financeira nas escolas paulistas. Noção básica de direito, de política, de economia. É um ótimo projeto que o Nando viu que não aconteceu. Já foi sancionado pelo governador, 1 milhão de alunos paulistas sem acesso à educação financeira. Lei minha, lei de minha autoria, não é nome de praça, não é nome de viaduto, é educação financeira nas escolas. Em um outro momento, o Guto respondeu sobre o fato de ter sido chamado de lambibotas do Tarcísio. Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso. E aí ele começa a dizer que eu sou o lambibotas do Tarcísio, né? É curioso como o Nando, né? Eu até quando eu assisti o canal dele, eu achava isso curioso já, não é porque ele tá fazendo isso contra mim, mas se você gosta de algum outro político, não é porque você admira esse político, porque o trabalho dele é bom, é porque você é um lambibotas desse político. Ou seja, quem tá vendo esse vídeo e gosta do meu trabalho, você não gosta do trabalho do político Guto, você é um lambibotas do Guto, automaticamente, né? Então se eu gosto de algumas coisas que o governador Tarcísio fez, automaticamente eu sou um lambibotas do Tarcísio. E não sou, né? Não só digo que não sou, como os dados mostram que não, né? Eu deixei a vice-liderança do governador Tarcísio na semana passada, né? Porque ele tentou, tem várias coisas boas também, peço que vocês vejam meu discurso de saída da vice-liderança, de renúncia à vice-liderança do governo do estado de São Paulo, né? O Tarcísio, ele patrocinou e apoiou aqui na Assembleia um projeto que turbinava salários de procuradores, que já ganham 39, 40 mil reais. Eu votei contra e pedi pro Tarcísio não mandar mais projetos parecidos com esse, de basicamente aumentar a mamata e privilégio da elite do funcionalismo público, da elite, sobretudo do judiciário. Votei contra o projeto do governo, dos procuradores. Ele foi lá e fez outro, um projeto, né? Não foi ele que fez, mas ele apoiou e patrocinou um projeto que veio do Tribunal de Justiça, que aumentava 1.300 cargos e vários benefícios, várias mamatas de quem já ganhava mais de 30 mil reais, sobretudo, acho que é mais de 32 mil reais. Eu votei contra o projeto apoiado pelo governador Tarcísio. Isso é selo de botas, já avisei o Tarcísio que não esperaria uma outra vez. E ele foi e mandou mais um projeto da Defensoria Pública, que turbinava salário, que criava ali cerca de 305 cargos e custaria... Não, criava mais de 200 cargos, mais de 200 cargos e custava 305 milhões de reais até 2027, ou seja, um gasto bizarro. Aí eu votei contra esse projeto também, inclusive tem a votação do item 2 daqui a alguns minutinhos aqui no plenário, e aí por conta disso eu anunciei a saída da vice-liderança, ou seja, votei contra 3 projetos importantes do Tarcísio. Teve mais, tá? Mas eu coloquei esses 3 principais que são sobretudo projetos da elite do funcionalismo público. E após esse terceiro, eu saí da vice-liderança do governo Tarcísio. Isso é ser lambibotas do governador, gente? Ainda em seu vídeo, Guto afirmou que é um dos deputados ou o deputado mais transparente no quesito de emendas, ou seja, tudo que ele faz ali em relação às emendas, ele deixa tudo transparente, tudo corretinho, tudo bonitinho. Aliás, inclusive ele fez uma prestação pública, né, das contas, né, em um evento que ele mesmo criou ali, que contou com cerca de 500 pessoas e tal. Vamos ver ele falando sobre essas emendas. Inclusive, ele também voltou a falar sobre o tal gibi do Gutinho. Ele citou lá esse problema, ele já tinha respondido, só que o Nando continua batendo nessa tecla. Aliás, me faz lembrar, inevitavelmente, do caso envolvendo a treta do Nando Moura e do Tiff, onde o Tiff esclareceu, né, todas as acusações que ele estava sendo ali acusado e tal, fez todos os esclarecimentos, bonitinho. Eu fiquei convencido das respostas do Tiff, principalmente envolvendo a logo, por exemplo, e o Nando continuou batendo nessa tecla, sabe? Como se, tipo assim, como se o cara não tivesse respondido. Eu achei muito covarde, sabe? Muito canalha. Mas enfim. Eu não sou o assunto aqui, vamos ver a resposta do Guto. Da saúde, né? Ainda nas emendas, ele mais uma vez cita aquele caso do gibi. E, gente, eu já expliquei pra vocês, né, o que aconteceu. Eu mandei uma emenda parlamentar na casa de 300 mil reais, cerca de 300 mil reais, para a Sociedade dos Veteranos de 32, o MMDC, da Revolução Constitucionalista de 32. Pra quê? Pra eles reformarem o espaço, gastarem com infraestrutura, com iluminação, enfim, com todas as coisas, com quadro de funcionários, evidentemente, e pra fazer várias oficinas, já teve, se eu não me engano, 25, 30 oficinas, milhares de crianças pra visitar o mausoléu e terem aulas de oficinas sobre a história do Estado de São Paulo e sobre a Revolução de 32. Uma coisa importante, já vi vídeo do Nando Moura elogiando a Revolução de 32. A gente não pode ensinar pras nossas crianças, sobretudo as crianças de baixa renda. E aí, chegando lá, eu recebi um prêmio, um gracejo da Sociedade dos Veteranos 32, que é aquele gibizinho, né, que custou menos de 1% do valor da emenda. A emenda é pra ajudar as crianças, as oficinas. Tem fotos aí, eu postei as fotos, as crianças foram lá, inclusive, convido o Nando Moura pra, se quiser participar da próxima oficina com as crianças, pra ver se tá rolando a aula mesmo, pra ver se a infraestrutura melhorou mesmo a partir das emendas, pra conversar com os pais dessas crianças, com os próprios alunos, convido o Nando Moura pra ir. De qualquer maneira, eu separei aqui no gabinete, eu não vou girar pra você, tem uma baguncinha ali que o Renato deixou. Agora, de toda maneira, tem vários prêmios que eu recebi que são parecidos. Por exemplo, olha isso aqui que eu deixei aqui mais perto.
Esse daqui é do Instituto da Criança e do Adolescente. Agradece o deputado estadual Augusto Zacarias pelo repasse de emendas parlamentares que possibilitaram a compra de equipamentos médicos hospitalares de suma importância para nosso hospital. Ou seja, eu mandei uma emenda parlamentar, não sei o valor ao certo dessa daqui, Instituto da Criança e do Adolescente, mas evidente o valor tá público aí. E aí, né, para comprar equipamentos médicos hospitalares do Instituto da Criança e do Adolescente. Quando eu cheguei lá, eu recebi essa plaquinha. Será que eu mandei emenda só para receber essa plaquinha aqui de acrílico? Ou de fato eu queria melhorar a saúde dessa importante instituição? Esse daqui é da Santa Casa de Franca, né? Basicamente, mandei uma emenda parlamentar e aqui tem um certificado de agradecimento da Santa Casa de Franca, que não atende só Franca e outros 25 municípios da região. Eu ganhei essa plaquinha, eu recebi um gracejo, um parabéns, muito legal. Será que eu mandei emenda para essa Santa Casa de Franca para receber esse título? Será que eu mandei a emenda para a sociedade de 32 apenas pelo gibi? E todas aquelas crianças que estão lá, que estão tendo essa aula importantíssima sobre a história do Estado de São Paulo, que muita gente tenta fazer com que a gente esqueça, né? Então, assim, convido o Nando Moura para participar. Eu já expliquei isso aqui, mas de novo, né? Não sei se é por maldade, ou porque não viu o vídeo, ou porque ele quer continuar desinformando. Ele não cita, né? Pois bem, o Guto falou aqui no final algo que eu já tinha mencionado, que, pô, parece que o cara respondeu já sobre o gibi. Vai continuar falando, batendo na mesma tecla, sabe? Ou então, o que pode fazer? Pega o vídeo do cara respondendo sobre o gibi e rebate o vídeo. E não fica na mesma tecla de antes do cara responder, porque o cara já falou sobre o gibi. Só que vamos pra uma das questões que mais pegou, que foi o fato do Guto ter 22 assessores. Aí o Nando mostrou lá até uma tabela mostrando que o Guto era o deputado que mais gastava ali com assessor e tal. Vamos ver o Guto falando sobre isso. E aí ele começa a falar sobre 22 assessores, né? Ele foca bastante nisso, gente. E sinceramente, né? Eu vou explicar aqui pra vocês, tô aqui até com o relatório certinho, meu gasto mensal em todos os meses. Vou mostrar pra vocês. Agora, por exemplo, eu coloquei lá, né? Ele coloca aquela frase lá do como é que é possível falar um monte de mentira só dizendo a verdade. Não que se você for ver bem dessa frase, ela funciona pra quase todas as verdades. Né? Por exemplo, se eu falar que 5 mais 5 é 10, é possível falar um monte de mentira apenas dizendo a verdade, né? Porque 6 mais 4 também é 10, 7 mais 3 também é 10, 9 mais 1 também é 10. Eu só tô dizendo que 5 mais 5 é 10. É impossível falar um monte de mentira. Então, enfim, basicamente, eu tenho 22 assessores, sim. E eles trabalham pra caramba, né? Se o Nando Moura tiver algum tipo de denúncia, né? De que alguém recebe o salário e repassa pra outra pessoa, ou seja, é rachadinha, isso é um crime. De que alguém recebe salário e não trabalha, isso é funcionário fantasma, isso é um crime. A denúncia pode ser feita no YouTube sim, Nando, mas pode ser feita também no Ministério Público. Você pode me denunciar, falar, ó, tá rolando funcionário fantasma no gabinete do Guto Zacarias. É no Ministério Público, faça essa denúncia. Evidentemente ele não vai fazer, porque ele vai perder essa denúncia. Eu vou mostrar aqui e falar, gente, Nando Moura tentou me acusar disso e é falso, tenho 22 assessores. Sabe o que eu tenho também, né? Pra dar de bastante trabalho pra esses 22 assessores, estão aqui me esperando pra próxima reunião. Eu participo de 5 comissões parlamentares, né? Tô aqui até com a colinha, 5 comissões parlamentares. Comissão de Educação, né? Imagina cuidar da Comissão de Educação num estado do tamanho do estado de São Paulo, com todos os problemas educacionais que nós temos, com todo esse quadro pedagógico de professores, diretores, de alunos que nós temos. Comissão de Educação, Comissão de Segurança Pública no estado que tem o PCC, as várias cracolândias, sobretudo dentro da cidade de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos, né? Que é gigantesca, e outras 2 comissões que eu sou o suplente, basicamente quase todas as comissões. Eu vou, como por exemplo, a Comissão de Administração Pública, comissão importantíssima. Além disso, eu participei de 7 CPIs, não vou falar de todas, mas das 2 mais importantes, a CPI da transição de gênero em criança e adolescente e a CPI da Cracolândia, onde visitei todas as Cracolândias dos municípios. Aprovei 22 relatórios, né? Além dos relatórios que eu derrubei, eu vou falar de relatório daqui a pouquinho, que eu acho a parte mais engraçada do Nando Moura. Aprovei 4 projetos de lei, mais a coautorias. Eu, dos 645 municípios do estado de São Paulo, eu fui votado em 631 municípios. Evidentemente, eu tive voto nesses lugares, né? Não só nos municípios menores, como por exemplo a cidade de Meridiano, que eu tive 2 ou 3 votos, mas tem municípios gigantescos, como por exemplo a cidade de São Paulo, onde eu tive 60 mil votos, Guarulhos, Osasco, Campinas, mais pro interior, Ribeirão Preto, Barreto, ou seja, tem várias cidades, né? Várias outras, né? Mais de 200 cidades que eu tenho uma ótima relação com os prefeitos, com os presidentes de câmara, com base nas câmaras municipais, com os secretários de todos esses municípios para dar a melhor articulação política e projetos estruturais para o Estado possível. E diálogo, evidentemente, com essas prefeituras. É trabalho sério, gente. 631 municípios que eu tive voto. Imagina o tanto de prefeito, subprefeito, secretário, etc. Além disso, eu não tenho uma atuação apenas em nível estadual, como vocês sabem. Por exemplo, só o presidente da República, já protocolei 2 pedidos de impeachment do presidente Lula. Só dos ministros do Lula, eu já denunciei 15 ministros do Lula. Inclusive, 2 ministros do União Brasil, que eu fiz a denúncia por ligação com orçamento secreto, corrupção. Inclusive, um deles já caiu. 15 ministros do governo Lula, né? Além de articulação interna, evidentemente, né, em todos os municípios, etc. Além de coordenar um dos maiores movimentos políticos do mundo, com certeza o maior movimento político do Brasil, enfim, várias outras coisas. Até articulação internacional a gente já tem, né? E evidentemente, tem gasto essas pessoas. São, assim, advogados, assim, muito bem informados, o pessoal da comunicação é muito bom, os advogados são ótimos, o pessoal que faz as políticas públicas, a articulação, os bastidores, assim, é gigante. Esqueci ainda, evidentemente, as articulações com o governo do Estado de São Paulo e com o secretário da Fazenda, de Educação, de Segurança Pública, de Cultura, enfim, todos os secretários, ou seja, é um trabalho gigantesco. Eu tenho 22 assessores, evidentemente. E mesmo assim, eu sou o deputado mais econômico da Assembleia. Por exemplo, eu peguei aqui, ó. É que uma coisa que o Nando faz, de novo eu vou falar pra vocês que eu não sei se é desconhecimento de como funciona o serviço público, sobretudo aqui o serviço aqui da Assembleia, ou é maldade, tentativa de desinformar. Uma das duas coisas tá? Uma das duas coisas é que basicamente ele pega o gasto do quadro de funcionários e coloca como se fosse o único gasto que o parlamentar tem. Não é, né? Evidentemente, você tem quadro de funcionários, você tem todos aqueles auxílios que todo mundo sabe aí, que os políticos têm, que eu recusei, protocolei o projeto para que os políticos recusei também, você tem verba de gabinete, você tem vários gastos. Na somatória de todos esses gastos, comparando com todos os gastos dos outros 93
deputados estaduais, nós somos 94, comigo, evidentemente, eu sou mais econômico. Pode ser que você pegue um desses gastos e compare com os outros, que eu seja, sei lá, o segundo ou o terceiro. Agora, na somatória de todos os gastos, eu sou mais econômico, sim. Quando eu falo que eu sou mais econômico, eu não tô dizendo que eu tenho gasto zero. Eu tô dizendo que eu sou mais econômico. Mas tem gasto, no gabinete tem gasto sim. Eu tenho 22 assessores que trabalham pra caramba. Evidentemente, eles recebem salário pra isso. Não deveriam receber salário pra trabalhar. É funcionário público igual todos os outros, tá? Igual todas as outras profissões. Agora é o seguinte, o Guto também falou, e aqui uma das partes mais importantes, pelo menos na minha opinião, dessa treta toda, ele falou sobre os gastos, ele destrinchou ali mês a mês, desde quando ele se tornou, né, ele entrou no cargo de deputado estadual, e aí ele fez o ranqueamento ali, mostrou mês a mês a posição que ele ficou no ranking de economia dos gastos, e ele também falou sobre o Renato Batista, porque o Renato Batista, pô, ele bate de frente com o Nando Moura, xinga o Nando Moura, e é xingado pelo Nando Moura, e ele faz questão de responder o Nando Moura em todos os vídeos, né, tudo que o Nando Moura fala, o Renato Batista responde. Ele falou sobre isso, e o Guto mostrou o ranking dos parlamentares desde quando ele entrou na Alesp, e fez questão de provar por A mais B que ele é sim o deputado mais econômico da Assembleia de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver também, já aproveitar e já vamos ver ele falando sobre o Renato Batista. Então vamos lá. O primeiro mês aqui na Assembleia, março de 2023, eu fui o terceiro parlamentar mais econômico. Eu gastei cerca de R$2.000. No abril de 2023, no segundo mês como deputado, eu fui o quarto mais econômico. Em maio de 2023, eu fui o segundo mais econômico. Em junho de 2023, o segundo mais econômico. Lembrando, são 94 deputados, tá? Em julho de 2023, eu fui o segundo mais econômico. Agosto de 2023, o terceiro mais econômico. Em setembro de 2023, o primeiro mais econômico. Em outubro de 2023, o primeiro mais econômico, de 94 parlamentares. Em dezembro de 2023, pulha um mês aqui, tá? Em dezembro de 2023, o primeiro mais econômico. Em janeiro de 2024, o primeiro mais econômico. Em fevereiro de 2024, o primeiro mais econômico. Em março de 2024, eu fui o sexto mais econômico. Em maio de 2024, o quarto mais econômico. Em junho de 2024, o quarto mais econômico. Em julho de 2024, o quarto mais econômico. Em agosto de 2024, o sexto mais econômico. Em setembro de 2024, o segundo mais econômico. Em outubro de 2024, eu fui o oitavo mais econômico, de 94 parlamentares. Em novembro de 2024, o terceiro mais econômico. Em dezembro de 2024, o terceiro mais econômico. Em maio de 2025, eu me perdendo aqui com os papéis, em maio de 2025 eu fui o oitavo mais econômico. Em junho de 2025 eu fui o décimo mais econômico. Caiu o desempenho aí, Gutão. Que isso, pai? Os parlamentares têm, em média, aqui, no levantamento que a gente fez, de gasto de R$30 mil por mês. Tem parlamentar que gasta 50, 60. O meu gasto médio, com todas as verbas, menos, evidentemente, o 4 de funcionários, ele dá menos de R$10 mil, fica entre 5 e 8 mil reais de média. Tem parlamentar que gasta 60. Então, vocês viram aqui, tem mês que eu não sou o mais econômico. Por exemplo, no meu primeiro mês, eu fui o terceiro mais econômico, né? Aqui coloca até um parlamentar que teve gastos no mês de março, mas ele já não era parlamentar. Se a gente tirar ele, eu sou até o segundo mais econômico. Então, tá vendo? Tem mês que eu sou o terceiro, tem mês que eu sou o segundo. Na somatória de todos esses meses, e comparando com a somatória de todos os meses dos outros deputados, eu sou mais econômico, né? Porque, por exemplo, para deixar mais claro para você, por exemplo, aqui em junho eu sou o segundo, e aí em maio eu sou o segundo. Não quer dizer que o primeiro mais econômico é o mesmo parlamentar, tá? Aqui no mês que eu sou o segundo, em maio, o mais econômico é a Carla Mourano, eu sou o segundo. Em junho, que eu sou o segundo mais econômico, a mais econômica é a deputada Ana Carolina Serra. Ou seja, tem parlamentares que oscilam. Eu tô sempre ali, às vezes o primeiro, às vezes o segundo, às vezes o terceiro, ou seja, eu mostrei pra você mês a mês. Às vezes o oitavo, né, Gutão? Pelo amor de Deus, né? Teve mais de uma vez o oitavo aí, pai. Na somatória de tudo, o mais econômico sou eu. Eu estou dizendo que eu não tenho gasto nenhum? Não estou. Eu tô dizendo que eu gasto o seu dinheiro menos do que todos os outros parlamentares e gasto. Já mostrei pra vocês a produtividade aqui no nosso mandato. Ele gosta de falar bastante do Renato. Gente, o Renato é um cara que, assim, eu até brigo com ele porque ele faz tanta coisa, ele não gosta de comunicar essas coisas, né? Ele fica bravo, ele parte ali pro xingamento, etc. Você vê o jeito que ele ataca o Nando Moura. O Nando Moura fala que é eu que mando no Renato. Eu adoraria mandar no Renato, né? Mas infelizmente ele faz um monte de coisa que tá fora do meu alcance. Por exemplo, uma coisa do Renato. O Renato tem uma articulação com várias embaixadas e consulados gigantesco, né? Que era uma coisa que ele queria fazer no mandato dele, que ele, infelizmente perdeu. E aí eu chamei ele pra trabalhar, pra pegar as ideias dele, né? O cara é cientista político, fez relações internacionais, assim, um gênio. Tem articulação política. O número de embaixadas que o Renato tem um ótimo trânsito. El Salvador, Programa de Seguro da América do Sul, Chile, Argentina, Itália, sobretudo ali na região de Roma, articulação na Itália, tem articulação com Israel, tem articulação com Taiwan, por exemplo. Hoje, daqui a pouquinho, depois da comissão, o Renato articulou uma reunião com 25 grandes empresários de Taiwan. Tenho certeza que o Nando Moura gosta de Taiwan, sabe o conflito Taiwan-China, sabe a importância da gente proteger esse lado. E já que o Brasil não quer ter uma boa relação com Taiwan, que é um lugar super tecnológico, uma economia muito boa, por que o estado de São Paulo, que é mais à direita, não pode ter? Então a gente quer trazer esses empresários para São Paulo, quer ter uma boa articulação com eles. Articulação do Renato. Tem vários projetos de lei, por exemplo, que é mais dedo do Renato do que meu, por exemplo, um projeto que talvez a gente aprove até o final do ano, tá? A não ser que a gente tenha algum outro projeto mais importante na ordem do dia, que é o projeto Anti-Escola do Crime. Ideia do Renato, que é basicamente separar o preso faccionado nos presídios paulistas do preso que não é de facção. A gente sempre cresceu escutando aquele papo de que se você coloca um preso que ele não é do PCC na cadeia, de repente ele entra numa sala, tem outro membro do PCC, e ao final da prisão desse cara, tem 2 caras do PCC, né? As cadeias paulistas são escolas do crime. O que a gente quer fazer? Separar, né? Pro PCC não ter esse curso técnico dentro dos nossos presídios. Além também de vários outros projetos de lei para educação, para segurança pública, sobretudo na área de segurança pública, me auxiliou muito na CPI da Cracolândia. Tem uma ideia, um projeto dele que a gente já protocolou, que autoriza o governo do Estado de São Paulo, que a gente não pode obrigar nesse caso, autoriza o governo do Estado de São Paulo a criar um super presídio. A gente quer colocar bem lá na cidade, Ibrediano, bem ali no final do Estado de São Paulo. Assim, vários outros projetos gigantescos. E mando, evidentemente, né? Que atacar o cara, como se estivesse aqui mamando do dinheiro
Guto trabalha pra caramba, tá aqui fora da sala que eu peguei pra gravar. Pra finalizar, o Guto debochou ali do fato do Nando Moura ter tratado a aprovação de relatórios como algo simples, algo banal, né? Algo muito fácil de fazer. O Guto respondeu e chegou a afirmar que, dependendo do caso, um relatório aprovado chega a ser mais importante do que um projeto de lei. Vamos ver o que foi falado pelo Guto. 22 relatórios aprovados. Velho, se você vai fazer um relatório relatando aquilo que aconteceu... Isso aí aconteceu mesmo, ele relatou, e esse relatório tá aprovado. Cara, que mérito, hein? Essa é boa demais. E basicamente, eu coloco lá que eu aprovei 22 relatórios e ele, né, desdenha, porque é um relatório aprovado. Cara, tem relatório aprovado que é mais importante que o projeto de lei, tá, Nando? Eu não sei se você não sabe, você tem o meu telefone do Renato, dá uma ligada, pergunta, liga do Kim, cara, não passa essa vergonha na internet não, porque é um relatório. É você chegar e falar, hoje a Assembleia Legislativa está muito quente, quero que o ar-condicionado seja mais gelado. Hoje eu demorei tantos minutos pra chegar, isso não é um relatório, que é um relatório, Nando. Um político vai lá e protocola um projeto de lei. Esse projeto de lei, sobretudo se for um projeto de lei temático, né? Por exemplo, Jovem Capitalista, ele é um projeto temático, ele envolve comissão de educação. Então ele passa primeiro pela CCJ para ver se é constitucional, depois ele vai para a comissão de educação, e se ele tiver outros temas, ele vai para as outras. Mas se não, ele passa da comissão de educação. Se for aprovado o relatório na comissão de educação, ele vai para o plenário. Ou seja, antes de ir para o plenário, ele passa pela comissão, e aí o político pode fazer um relatório. E aí você relata sempre o projeto de outro parlamentar. E nesse relatório você pode alterar, melhorar, derrubar esse projeto. O Nando coloca lá, é um relatório desdenha do que é um relatório. Por exemplo, eu vou pegar um relatório do governo Tarcísio e um relatório que eu relatei do PSOL, né? Por exemplo, começando com o do PSOL. Carlos Janazzi, que é aquele político que eu tive um entreveiro com ele sobre o caso do Nelson Mandela, ele tinha um projeto que era bom, né? Que era bom, tava na comissão de educação, que eu e ele, eu sou membro e ele era membro na época, agora o PSOL trocou o político de esquerda na comissão de educação, agora a Paula da bancada feminista. Ele tinha um projeto que ele criava um fundo que depois ia virar um auxílio para professores, né, profissionais da educação, que sofrerem agressões psicológicas ou físicas. É um bom projeto. Minha mãe é professora, eu sei muito bem o dano que agressões psicológicas e sobretudo as agressões físicas de alunos com os professores pode causar nos nossos professores. É importante eles terem um amparo, né, um fundo, não sei receber o dinheiro, mas você poder gastar inclusive com psicóloga, com psiquiatra, se o seu dano foi psicológico, para você poder gastar ali com uma medicina melhor ali para sua agressão física, enfim, de qualquer maneira, um amparo para professores que sofrerem agressões. É um bom projeto. O que eu fiz? Eu fui relator desse projeto. Já ficou com medo, porque o relator pode derrubar completamente o projeto também, mas aí eu fui o relator desse importante projeto. Eu coloquei algumas melhorias no projeto, ou seja, deixei o escopo certinho do que era, mas ao mesmo passo eu coloquei que o professor tem que provar que ele sofreu essas agressões, sua psicológica, mostrar o laudo médico, sua agressão física, mostrar o BO ou o laudo médico da agressão física também, ou seja, para melhorar, para deixar o projeto melhor, né? Do jeito que tava, é só o professor falar, ó, sofri agressão psicológica, não precisava provar nada, recebi o auxílio. Óbvio que os professores, eu não vou imaginar que os professores vão mentir, mas tem gente que é assim, todas as profissões, é claro, então eu coloquei essa melhoria, e ou seja, isso é um relatório. Por exemplo, o projeto Prontos pro Mundo, que é do governador Tarcísio, enviou aqui para a Assembleia, eu fui o relator também, aprovei esse importante relatório, fui relator do projeto do governador, de vários outros também. É um projeto que já foi aprovado, já tem milhares de crianças em países de língua inglesa, né, fazendo um intercâmbio, sobretudo linguístico e, evidentemente, cultural e econômico também. Pega os melhores alunos da escola pública, que tem as melhores notas, e leva ele para fazer intercâmbio em países de língua inglesa. É um bom projeto, não é? Mas dá para melhorar também. No meu relatório eu coloquei algumas melhorias. O aluno tem que ser presente, não pode faltar, tem que tirar nota boa e tem que ter bom comportamento. Ou seja, do jeito que estava o projeto, que era bom, o aluno poderia faltar várias vezes, tirar nota alta e fazer um intercâmbio no Reino Unido, por exemplo. Isso é ruim. Eu quero que o aluno seja presente, quero que o aluno tenha um bom comportamento. Ele não pode ter histórico de ter batido no professor, de xingado o diretor, de xingado a famosa tia da limpeza, não pode ter feito nada disso. Né? Do jeito que está agora no projeto já aprovado, tem várias melhorias. Isso é um relatório aprovado. Além disso, eu posso derrubar projetos de esquerda, posso fazer um relatório contrário, aí a gente vota no meu relatório contrário, aí o projeto não é derrubado no plenário, a gente já derruba esse projeto ruim, de esquerda ou do centrão, já direto na comissão temática. Isso eu faço também várias vezes. Esse relatório é muito importante, não coloca como relatório relatar, tipo, gostei desse projeto, não gostei desse projeto, ou sei lá, aí hoje o Gil Diniz veio pro plenário, isso não é um relatório aprovado, pô, pelo amor de Deus. Bom, eu vou ficar quieto aqui. O que vocês acharam da resposta do Gutinho? Deixa aqui embaixo nos comentários. E assim, rapaziada, vocês preferem esse tipo de resposta? Você prefere uma resposta mais ácida, como as respostas que o Renato Batista dá pro Nando Moura? Você está do lado do Nando Moura? Você acha que as respostas do Guto foram convincentes, né, no caso? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Se não deu like, deixa o seu like aqui, pô.